Estabeleça imediatamente o fornecimento de energia em áreas essenciais afetadas pelo apagão. A medida passa a valer a partir do momento em que a empresa seja oficialmente comunicada. Em caso de descumprimento, a Enel deve pagar uma multa de R$200 mil por hora. Não é pouca coisa, mas essas multas dificilmente são pagas, né? É isso que a gente precisa saber também. A determinação é válida para unidades hospitalares, serviços de saúde e pessoas cadastradas na Enel para casos em que a vida depende do fornecimento de energia. Também entram nessa conta aí creches, escolas, sistemas de abastecimento de água e saneamento e locais com pessoas vulneráveis. Para os demais imóveis, o Judiciário determinou que o restabelecimento ocorra em até 12 horas. Pelo menos a luz voltou à minha casa ontem à noite. Na casa dos meus pais também. Eu ainda não voltei para casa, eu estava na casa lá do meu tio. E, aliás, obrigado, querido tio Neto, que me abrigou nesse momento complicado. Eu até tentei ficar em casa sem luz, mas a coisa começa... A sujeira vai se acumulando, né? Porque a água também não vem. Não dá pra tomar banho, não dá pra lavar prato. Eu tô com uma lavadora... Eu sei, tá? Perrengue chique. Não tem nada a ver com quem precisa de um respirador artificial, com um pequeno empresário que foi lá e fez um estoque de carne e vai perder tudo. Classe média sofre, sei bem disso. Mas também sofre, né? É uma coisa chata, né? A gente não deveria ter que passar por... Ninguém deveria ter que passar por perrengue nenhum por causa de uma ventania. Lava-louça lá, até a boca, só que não dá pra ligar, né? Tá lá. Acumulando. A geladeira tá vazia, não mais nada dentro. Meia dúzia de garrafa de cerveja lá, long neck. O resto joguei tudo fora. A pimenta que a Isa me trouxe lá de Belém, rapaz. Pô, a cesta da Band? Pimentinha. A cesta da Band eu consegui levar pra casa dos parentes. Salvei o peru. Salvou o peru. Protege o peru. O resto a gente... É como o cara da barreira no futebol. Protege o peru. Mas o resto foi tudo embora. Começou a feder na geladeira. Não era nem o freezer, era a geladeira. Tem 500 mil de pessoas ainda sem luz aqui, tô vendo no site da própria Enel. 500 mil? 500 mil. Na capital paulista, 366 mil pessoas ainda sem força. Diminuiu de ontem para hoje, mas 500 mil é gente para burro. A concessionária não informa um prazo para normalizar. Ana Oliveira, que a gente vai ouvir agora, é moradora da Zona Sul de São Paulo e faz doces caseiros para vender. Nessa época de fim de ano, mais movimentada, ela perdeu o estoque. Perdi tudo da geladeira, micro-ondas, eu trabalho com delivery, eu trabalho com comida, com doce. Eu estou desde segunda-feira fechada, sem funcionar. Perdi tudo que eu tinha de freezer, de geladeira. Cara, é muito chocante, né? A gente trouxe ontem um comerciante falando que jogou, não sei, 40 quilos de carne, uma coisa impressionante, assim. Queijo cheddar que ele jogou fora. Você imagina ter que jogar fora um negócio desse tamanho, essa quantidade de carne, de queijo. Eu entrei em desespero jogando a pimenta, o vidrinho de pimenta que a Isa me trouxe lá de Belém, a Isabela Mota, um pote de maionese, tinha comprado no dia anterior. Eu jogar fora esse pote de requeijão inteirinho. Imagina o cara jogar um bloco de queijo, 40 quilos de carne. Né? E pra mim, pô, é um agrado que eu faço a mim, uma pimentinha, né? Um requeijão, mas pra ele é a subsistência. Cara, é um peso, eu não consigo me colocar nesse lugar, cara. É desesperador. Maior cidade da América Latina, cidade mais rica do Brasil. O diretor regional da Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento de água em São Paulo, explica que em algumas regiões a volta da água não depende só da volta da luz. Marco Antônio Lopes Barros afirma que muitas casas e prédios esvaziaram as caixas d'água nos últimos dias e o abastecimento será gradativo, começando pelas partes mais baixas. Existe também a situação do próprio sistema, das distâncias que essa água percorre, que muitas vezes são caminhos longos para poder chegar. Então, toda essa complexidade faz com que alguns bairros tenham um retorno de água mais rápido do que esses outros. Ou seja, em alguns endereços, a água pode voltar só 24 horas depois da volta da energia. Isso me ocorreu agora. Será que eu tenho água? Olha aí, tia Lili. Olha seu sobrinho ficando mais um dia em casa. Questionada pela reportagem, a Enel se recusa a responder os casos específicos com os endereços dos ouvintes entrevistados. A nota da companhia é a mesma que foi emitida nesta sexta-feira, às 6 horas da manhã, sem atualização do balanço. A Enel afirma que trabalha para restabelecer o serviço, que o vendaval foi muito forte, foi mesmo, mas é um vendaval. Né? Não foi exatamente o furacão Katrina que... Um vendaval, um vento muito forte de fato, mas
não era para a gente estar sofrendo tanto assim, e que mobiliza cerca de 1.600 equipes. E aí eu vou citar aqui a Rede Globo, eu não sei se outra emissora mostrou, porque eu tô sem TV em casa, né? Então, mas eu vi na internet lá um trecho de uma reportagem em que a emissora mostrava dezenas de carros e caminhões da Enel estacionados. Imagem de helicóptero, né? Imagem de helicóptero estacionados. E aí vinha lá o presidente da empresa, diz, não, mas estamos com 1.500. Tá, por que não 3.000? Né? Como é que pode ter carro estacionado, carro da Enel, né? Caminhão, daqueles que são usados nesse serviço, como é que pode estar estacionado num momento desses, ô Renan? Como é que pode? Você acha que no dia 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, tinha algum carro do Corpo de Bombeiros dando mole durante o ataque lá às Torres Gêmeas? Não, cara. Você mobiliza 100% daquilo que você tem disponível. E se falta gente para utilizar os equipamentos, alguma conta aí não está fechando. Né? Então, 1.500 pessoas, ótimo. Não está sendo suficiente. Que aumente esse número, que faça contratações emergenciais, que traga gente de algum país vizinho. Se aqui no Brasil não tiver braço, não tiver mão de obra, dá um jeito, cara. Dá um jeito. A situação não pode ficar assim. E aí entra a agência reguladora. A gente vai falar mais a respeito do assunto no horário local, obviamente, mas a gente tem aqui responsabilidade da prefeitura, que não dá conta de podar as árvores de São Paulo. Eu sei que é um trabalho hercúleo, mas é de responsabilidade da prefeitura. A Enel não dá conta de restabelecer essa energia. Em alguns momentos nem é culpa da empresa, de fato, em alguns momentos, porque ela precisa esperar que a poda seja feita pela prefeitura ou até pela Defesa Civil. No caso do meu bairro lá, Renan, era a Defesa Civil, porque a árvore arrebentou o muro e o telhado de um vizinho, 3 casas abaixo da minha, e levou um poste junto. Então tinha lá dano ao patrimônio público, era trabalho para a Defesa Civil. 3 dias se foram. Então é uma cadeia de responsabilidades em que todo mundo falhou. Né? No caso da minha casa, olha a falta de... A gente vai se comunicando aqui com o grupo da rua, né? Olha a falta de diálogo, de conversa, de um acerto estratégico entre essas partes todas. A Enel apareceu lá umas 5 vezes, de quarta-feira até ontem à noite. Ela aparecia, olhava aquilo e falava sempre a mesma coisa. Nós não podemos fazer nada porque os galhos têm que ser tirados. Isso aqui não é o trabalho nosso. Se a gente fizer, a gente vai entrar em problemas. Então a gente vai embora. Rapaz, eu fiquei com medo que numa dessas aí os caras fossem agredidos pelos moradores. Vai embora, o cacete! Mas felizmente meus vizinhos foram muito civilizados. As pessoas estão bem irritadas, né? E ontem a gente trouxe até... Mas só pra concluir... Esses caras iam lá, estacionavam os caminhões, às vezes 2 caminhões, ficavam lá 1 hora e voltavam sem fazer nada. 1 hora em que esses caminhões podiam estar em outro lugar, ajudando alguém. Perderam horas e horas e horas e horas porque iam até o local, né, recebiam lá a reclamação, iam até o local e quando chegavam sempre à mesma conclusão. Não, a Defesa Civil tem que tirar esses galhos. E cadê a Defesa Civil? Por que a empresa não tem um cronograma, não tem uma conversa com a prefeitura, com a Defesa Civil? Olha que desperdício de braço, de equipamento. Né? Um monte de gente podia ter sido ajudada nesse meio tempo. Aí ontem que fizeram os moradores, foram pra rua, fecharam a rua, né? Falaram, agora a gente vai partir pro... Não queimaram o pneu, nada disso, mas fecharam a rua, protestando. Brasil Urgente teve lá. E aí os caras, olha só, e aí pronto. Aí resolveu, né? Precisou passar aqui na Band para que as pessoas acordassem. Mas olha quanto tempo desperdiçado, olha quanta energia, quanto equipamento podia ter sido usado. Não, é exatamente isso. Houve protestos ontem em diferentes regiões da cidade, além do seu bairro. E ontem um ouvinte enviou para Carla Bigato, a gente exibiu aqui uma imagem que ele fez de funcionários da Enel, um registro que ele disse ter feito nessa semana, em que os funcionários aparecem jogando bilhar no horário do almoço, meio-dia até as 3 horas da tarde, segundo o nosso ouvinte. Os caras também não se ajudam, né? Não sabemos exatamente o porquê, se estavam nesse intervalo esperando, não tinham uma ocorrência exatamente para lidar, mas assim, você não pode só... É uma questão de postura.
assim como os carros, né? Mesmo se aqueles carros não têm pessoas pra operar, motoristas, não precisa deixar ali exposto, né? Tipo, parece uma diante da CRI parece uma afronta, né? Mas a gente não podia fazer nada, tá? Faça qualquer coisa que não seja jogar bilhar, cara. Poucas imagens denotam mais tô nem aí, do que um cara batendo na bola de bilhar com um taco, né? Despreocupação. Não, aí não dá. Bom, seguimos